Bom dia de segunda-feira e um vídeo de hoje bem diferente. Hoje eu vou fazer um vídeo que vocês adoram, que é um tutorial. Vou falar aqui tudo sobre o Todoist, da minha experiência, já tem um mês que eu estou usando. Peguei aqui vários pontos positivos e negativos da minha experiência, vou fazer também aí um mini tutorial, mas para vocês entenderem que cada aplicativo tem uma melhor forma de usar, ou tarefas específicas que ele se adequa mais, e eu vou passar tudo aqui para você entender se o que você quer, o Todoist consegue fazer. Então vamos lá que eu vou mostrar aqui tudinho. Bom, então vamos lá analisar o Todoist. Isso aqui é como ele aparece, ele é muito simples. Para mim a maior vantagem dele é o tanto que ele é simples de mexer, ele é fácil, ele é autoexplicativo, não tem nenhuma função ali que está escondida, ele é realmente muito simples. Quando você abre ele, ele aparece assim. Isso é a sua caixa de entrada. Se você for adicionando tudo aqui na caixa de entrada, vai ficando aqui tudo misturado. E aí depois você pode incluir nos projetos. Eu tenho esses 3 projetos. O escritório, o produtividade leve e o meu aqui de coisas pessoais, que é o que eu coloco as minhas coisas. Tudo que eu tiver que fazer. Eu adoro essa divisão de projetos. Se eu usasse no Trello, por exemplo, eu não tenho projetos diferentes. Eu teria que ir colocando as etiquetas, por exemplo. No Notion a mesma coisa, mas eu tenho mais possibilidades de etiquetas no Notion, então dá para usar de forma mais fácil. E aí, como que eu uso ele aqui? Eu tenho as minhas tarefas aqui de hoje. Eu coloquei esses exemplos, por exemplo, uma mentoria, revisar contestação, uma reunião de cliente, levar a orquestra no veterinário. E aqui tem os projetos, cada um com o seu projeto específico. Algumas vantagens disso aqui. Eu gosto dessa visualização aqui. Tem essa aqui no em breve. Deixa eu colocar a primeira visualização em lista. Ele vai me mostrar tudo o que eu tenho que fazer por todos os dias. Tudo vai estar aqui nessa lista. Eu só coloquei coisas para hoje, mas, por exemplo, poderia ter isso aqui assim, e aí eu consigo ver geral. Eu tenho a visualização também de painel, que é aquela que estava antes, bem parecida com o Trello. E eu posso ir mexendo, mas aí a gente mexe por datas. Aí eu vou mexendo e adicionando. Eu ainda não consegui adicionar para outra semana, então isso é um problema. De toda forma, aqui a visualização em lista vai dar para entender melhor o que eu não gosto tanto no Todoist. A primeira coisa são essas tags. As tags eu acho que elas são difíceis de ver, assim, de ver de forma mais clara. Outra coisa são os próprios projetos. Eu só tenho essa bolinha aqui do lado, não é tão visualmente explícito como eu conseguiria fazer no Trello, colocando as capas dos cartões, ou no Notion mesmo, eu consigo fazer de todas as formas diferentes. Aqui ela é mais sutil, mas também para dar esse ar mais clean, que é o objetivo do aplicativo. Um ponto muito interessante sobre o Todoist é que ele é um aplicativo de prioridades. A função dele é ter uma aula sobre priorização. Tudo se baseia aqui nessas bandeirinhas, a prioridade 1, 2, 3 e a 4. Só que isso é uma faca de 2 gumes, porque quando eu coloco a prioridade, ela já vai vir aqui para frente mesmo. Então, se eu coloco essa prioridade 2, ela desce. E aí, ó, nada me faz voltar com isso aqui. E como eu gosto muito de fazer as tarefas na ordem que elas aparecem, isso aqui vai me fazer concluir a primeira prioridade do dia, ou a prioridade 1 do dia, sempre antes de tudo. Mas, se você tem alguma coisa que você quer fazer antes das prioridades, não vai estar na ordem da lista. Mesmo sem eu colocar a visualização na ordem de prioridade, ela faz essa ordem mesmo. A não ser que eu coloque a classificação aqui, por exemplo, por data adicionada. Aí vai vir o que eu escrevi primeiro, mas eu não gosto tanto dessa visualização, acho que não faz muito sentido. Outra coisa são as questões aqui com horário. Quando eu tenho uma tarefa com horário, além do horário só ficar aqui nessa partezinha, que eu também não acho que é tão intensa assim a visualização, ele sempre fica em primeiro lugar, exceto se eu colocar a classificação aqui por data adicionada ou coisas assim. Então, mesmo que eu tenha aqui uma mentoria 7h30 da noite, é óbvio que eu vou fazer todas as outras coisas antes disso, é o que tem horário que vai ficar aqui na fila antes. E na classificação por painel é a mesma coisa, isso fica em primeiro lugar. Eu não gosto muito disso porque não tem uma visualização tão clara.
e aí eu não consigo colocar na ordem que eu vou fazer, que é o que eu já tinha falado antes. Um outro ponto que eu não gosto tanto é que, apesar da visualização por painel, que é essa aqui, e a por lista, que é aquela outra, serem bem legais, eu gosto muito, eu uso pra caramba, não tem uma visualização por calendário. E aí é um pouco chato, porque se você trabalha com compromissos, com horários, com agendamentos, aí não é tão legal, não dá pra ver tão fácil assim. E aí, como eu tinha, nessas últimas semanas, eu tava com muitas aulas, muitas mentorias, foi difícil ver qual horário ali que eu tinha livre para encaixar os outros compromissos. Acabou que eu tive que passar tudo que era compromisso com horário pro Google Agenda, para eu ter uma visualização do que eu tinha disponível, mas esse não é o meu objetivo aqui, eu quero ter um aplicativo para tudo. Então, se os seus compromissos assim não são com horário, você quer uma lista de tarefas mesmo, só para colocar o que você tem que fazer, ótimo, Todoist é maravilhoso, vai dar super certo. Se eu fosse usar ele só para as minhas tarefas do escritório, por exemplo, ia ser perfeito, é exatamente isso que eu quero. Mas se você trabalha principalmente com horário, com compromisso, com reunião, com aula, com coisas com horários fixos, a visualização não vai ficar tão legal, porque não tem essa coisa ali de agenda ou de calendário. É isso que eles tentaram fazer juntando aqui tudo que tem horário, mas eu não acho que ficou tão visual do jeito que eu consigo compreender melhor. Uma outra coisa, mas aí é coisa minha, assim, é que ele não aparece, depois que eu concluo a tarefa, ela some, ela não tá aqui. Eu até tinha achado antes uma que mostrava as tarefas concluídas, mas depois não achei mais onde estava essa configuração, não consegui achar de novo. Então eu não consigo achar por aqui. Esse Todoist é de outra conta minha, mas a conta que eu uso mesmo, a minha conta pessoal, aqui tem um outro clique, né? Só com os concluídos. Aí eu consigo ver tudo que eu concluí, mas tudo que eu concluí no último mês, que também não faz muito sentido. Mas isso é uma questão pessoal. Tem gente que adora clicar em tudo e aí ia ficar assim, olha. Pronto, você concluiu todas as suas atividades. E aí aqui fala que eu concluí 9 tarefas. Eu não gosto dessa contagem de tarefas, eu acho que não faz muito sentido, então não se apeguem a isso se vocês forem usar o Todoist. Nas últimas semanas eu tive um dia que eu tinha uma única tarefa para fazer. Ela era super importante, eu gastei 8 horas do meu dia com ela, mas era só uma. Se eu me apegar a essa coisa de meta, de número de tarefas, isso vai acabar me prejudicando, porque tem gente que só tem que fazer uma coisa, tem gente que vai fazer 2. Não faz sentido você ter que fazer as 5 aqui que ele propõe. Então isso aqui eu ignoro, não acho que tem nenhum objetivo. Dá até para eu mudar aqui e colocar que eu quero fazer só uma tarefa diária, por exemplo, e 5 semanais que seja. Aqui tem os dias de folga e pronto. E aí ele vai mudar. Colocou aqui, ó, que eu concluí 9 de uma, que é a meta. Acho que fica melhor. No mais, uma outra coisa que eu não gosto tanto é isso aqui, olha. Eu vou colocar a tarefa, por exemplo, contrato. Aí eu adiciono, ele já me dá uma outra caixa para escrever. Eu ainda não consegui tirar isso e aí eu tenho que cancelar. Então é um botão a mais, mas é coisa besta também, só para mostrar como que é. Se alguém tiver ideia de como que eu não faço essa adição aqui automática, me avisa, porque isso aqui me irrita bastante. Mas aí no mais, assim, se eu fosse colocar só as tarefas do escritório aqui, ou se eu não tivesse tanto essa necessidade de analisar as tarefas por projeto, o Todoist seria ideal, maravilhoso, tudo certo. Ele é muito bom, ele é muito simples, ele é muito fácil. Mas, para fazer várias coisas, se você quer ter uma identificação visual de áreas diferentes da sua vida, aí eu já não recomendo tanto. Acho que talvez pode ficar um pouquinho bagunçado. Porém, esse uso das bandeirinhas da prioridade, eu acho muito legal. É uma aula sobre priorização e a gente acaba tendo que fazer ali na ordem, né? A prioridade 1 vai estar sempre ali na frente. Então, eu acho que vale muito. A única questão é que mesmo se eu tiver uma prioridade 3, por exemplo, que fica azulzinho, ele vai estar na frente das coisas que não tem prioridade nenhuma. Então, sempre vai ter ali todas as suas prioridades ali na frente. É muito bom se usado da forma correta. É uma grande aula para a gente se acostumar a fazer as coisas a partir da nossa prioridade 1. Então, eu gosto muito. Essa divisão aqui por projetos também é muito legal. Apesar dela não ser visual, poderia ser mais visual,
ela já ajuda. Eu posso clicar aqui e ver só as tarefas do escritório, só as tarefas do Produtividade Leve, só as minhas pessoais. Então, já ajuda bastante. O Trello não teria essa divisão tão explícita de tarefas. E eu também consigo adicionar sessões. Então, se eu coloco a tarefa aqui, depois eu consigo adicionar sessões diferentes. Então, por exemplo, eu que trabalho com contencioso, eu posso colocar revisões de petições numa sessão. Então, tudo que eu tenho que fazer que é minha tarefa de execução direta, que não é só revisão, eu coloco como outra sessão. Tarefas rotineiras, eu coloco como outra sessão. É interessante, é ok, eu não uso, acho que fica mais embolado, mas muita gente pode gostar de fazer também. Então, eu gosto. Então, eu acho isso do Todoist, eu gosto dele pela simplicidade, a estrutura aqui, ela é muito boa, e principalmente pela aula de priorização. Achei ele super clean, dá pra ver tudo que vocês têm que fazer, dá uma visão geral dos dias. Acho que falta só o calendário. Para mim, se tivesse a visualização em calendário, tava ideal. E aí também é por isso que eu falo que é para testar os aplicativos. Eu achava que esse aqui ia ser, assim, o mais adequado para minha vida de todos os jeitos. E nesse um mês eu já amei, já odiei, já ia passar para outro, resolvi ficar, ia desistir de novo, agora eu quero continuar. Então, tudo pode acontecer. Não dá para testar só durante 1 ou 2 semanas. Eu decidi que eu vou ficar com ele pelo menos aí mais um mês. Eu tô realmente me adaptando, tá dando certo, tô gostando. E acho que se eu conseguir superar aí essa questão do calendário, vai funcionar super bem. Espero que vocês tenham gostado. O que tiver de dúvida, se quiser saber mais alguma coisa sobre como usar, se tiver indicação de outro aplicativo, manda aqui nos comentários, eu vou adorar responder vocês. E até a próxima!